você finalmente conseguiu aquela entrevista de emprego para aquela vaga que você já vinha articulando há um bom tempo, mandando mensagens para o recrutador, e você já está lá na entrevista, está tudo correndo muito bem, você está bem comunicativo, falando, respondendo todas as perguntas, e você pensa assim, eu só preciso daquela oportunidade para poder dar aquela cartada final, para ter uma chance de impressionar. Daí chega aquela fase da entrevista, geralmente no final, que o entrevistador pergunta para você: Do you have any question for us? E você fica com aquele aspecto assim, o que eu respondo, o que eu falo, é melhor eu falar alguma coisa? E na maioria das vezes você pensa de ir para o caminho mais seguro, mais safe. Você diz assim: You answer all my questions over the course of this interview. I'm good. Obviamente o entrevistador vai ficar desapontado, afinal a pessoa passou ali 30, 40 minutos do tempo dele fazendo uma série de perguntas para você, perguntando sobre o seu background, sobre a sua profissão, interessado em você, e você simplesmente fala que não tem nenhuma pergunta para fazer, não tem nada que te aguça a curiosidade sobre a vaga, sobre a empresa, enfim, sobre qualquer aspecto do que você está ali fazendo aquela entrevista, né? Então, assim, você tá ali basicamente tendo aquela oportunidade de demonstrar o seu interesse, demonstrar o que você fez de pesquisa sobre a empresa, o que te impressiona ou o que te preocupa, enfim, qualquer coisa que demonstre que você tem interesse por aquilo. Então, essa parte da entrevista, ela é importantíssima que você utilize bem, porque pode ser aquela chance que você queria de impressionar, pode ser fazendo essas perguntas. Às vezes até você não se saiu tão bem na entrevista, não sei, às vezes você ficou um pouco nervoso, deixou de responder da maneira que você achava que fosse correta ou alguma pergunta, mas essa parte da entrevista, quando ele pergunta se você tem alguma pergunta para eles, para o entrevistador, para a empresa, alguma coisa que seja relacionada à vaga, é a chance que você tem para impressionar. E nesse vídeo eu vou passar para você algumas dicas de como você deve abordar essas perguntas e vou te passar alguns exemplos de algumas perguntas as quais você pode preparar para fazer, que são genéricas, que são aplicáveis para qualquer segmento, qualquer tipo de entrevista, qualquer empresa que você faça. E vou te dar algumas instruções de como você abordar e o porquê dessas perguntas. Se isso é algo que te interessa, fique até o final desse vídeo, já aproveita, deixa o seu like, se inscreva no canal para você receber mais informações e novidades de quando eu estiver publicando novos vídeos sobre esses assuntos. E fique ligado e vamos para o conteúdo. So, do you have any question for us? Yes, you do. Você tem sim perguntas para fazer, porque afinal, como eu falei, você tem interesse pela vaga. Então, se você tem interesse pela vaga, você fez uma pesquisa e você tem uma série de perguntas para fazer, não é mesmo? Você não vai deixar passar essa oportunidade e demonstrar que você não tem interesse pela vaga ou não tem interesse pela empresa. Então, você vai utilizar desse recurso, desse mecanismo que é aberto para você aí durante esse processo, para você demonstrar que você sabe alguma coisa sobre a empresa, que tem algo que te interessa, que você queira esclarecer. Ainda mais se você estiver concorrendo para uma vaga que está super concorrida e você está ali, por exemplo, tete a tete, sabe? Competindo páreo a páreo com outro candidato, você pode utilizar essas perguntas para você conseguir se diferenciar, sabe? Vai ser o ponto onde as pessoas vão falar assim, olha, o candidato A e o candidato X, eles estão ali no mesmo nível de skills, o mesmo tipo de qualificação, mas às vezes você faz uma pergunta que instiga o entrevistador, que você desafia, que você demonstra que você pesquisou sobre a empresa, que você sabe alguma coisa, que você tem interesse sobre a tecnologia da empresa, que você tem interesse sobre o time. Então, assim, essas perguntas, elas são estratégicas para você conseguir tocar no psicológico do candidato, além da pessoa estar ali analisando só o currículo. O currículo, a qualificação, talvez você vá concorrer para uma vaga e tem várias pessoas que têm um perfil muito parecido com o seu,
Mas, às vezes, esse segundo fator de interesse, de empenho, é o que vai ser determinante para você ser escolhido para aquela vaga. Se assim como eu, o inglês também não é a sua língua nativa, essas perguntas também podem ser uma ótima maneira de você demonstrar a sua habilidade em falar inglês. Porque você vai preparar essas perguntas com antecedência e vai treiná-las, né? Então você pode sim utilizar de um vocabulário um pouco mais sofisticado, né, na pergunta, para você não ser pego de surpresa. Você não vai ser pego de surpresa, né? Porque você sabe que vai ter esse ponto na hora de fazer a entrevista que eles vão te perguntar. Então você já pode vir com essas perguntas preparadas e utilizar um vocabulário um pouco mais, vamos dizer assim, fora do comum, né? E com isso você consegue impressionar com a sua capacidade de comunicação na hora que você estiver fazendo essas perguntas. Então é uma ótima também para esse sentido, viu? Bom, essas perguntas também é super interessante porque você pode também ter uma lista de questões as quais você coloca como prioridade para você escolher aonde você vai trabalhar. Não é porque você é um imigrante que está chegando aqui e que vai trabalhar em qualquer coisa. Não, você tem o seu critério de lugar onde você querer trabalhar. Então você tem os seus questionamentos, né, para você decidir o que faz você aceitar ou não a oferta de trabalho naquela empresa. Então, assim, se você tem esses critérios, são coisas importantes as quais você deseja saber antes de ir para frente no processo de entrevista, faça essas perguntas, utilize esse momento para saber, sabe? Então, assim, faça as perguntas certas, obviamente. Eu vou explicar um pouco mais para frente no vídeo algumas perguntas as quais você tem que evitar para não dar uma impressão errada. Então, use esse espaço para você fazer algumas perguntas pertinentes ao trabalho, enfim, coisas as quais você de fato tem como objetivo profissional. Então, assim, utilize também isso para você fazer a sua própria diligência pessoal também, não só para impressionar, mas também sua diligência pessoal. Um outro aspecto super interessante de fazer essas perguntas é porque a chance que você tem de demonstrar confiança, segurança no que você fala, e é onde você consegue virar as posições ali de ser o entrevistado para ser o entrevistador. Você vai estar direcionando as perguntas pro recrutador, pro manager, com a pessoa com você estiver conversando, e você pode passar isso com bastante segurança, com bastante, vamos dizer, confiança mesmo, sabe? Onde a pessoa tem aquela impressão de que você tá fazendo uma diligência pessoal e que você não tá desesperado pela vaga, né? E que você realmente quer. Aquelas perguntas, elas são importantes no fator de decisão, que obviamente você está sendo ali avaliado, mas que você também está avaliando a empresa. Então, assim, passar esse aspecto de confiança, passar esse aspecto de que você tem sim os seus standards, que você tem sim os seus padrões, é muito importante. Assim como na vida, ninguém tem interesse em ninguém desesperado, né? Então, assim, os empregadores, os recrutadores, eles têm uma inclinação por profissionais que têm um aspecto de bem-sucedidos, que são confiantes no que fazem, que tem aquele senso de que eu sou top no que eu faço, eu sou bem sucedido e eu tô na posição de escolher. Óbvio que você não vai passar nenhum aspecto de vamos dizer assim, uma pessoa snob, mas é completamente o contrário, é você passar confiança e você passar todo o aspecto de que você é um bom profissional e que você sim tem os seus padrões que você quer analisar. Então essa é uma ótima oportunidade para você demonstrar isso também. Perguntas as quais você tem que evitar. Já de início eu vou logo te dizendo, evite fazer qualquer pergunta básica, simples, de informações as quais você facilmente pode obter lendo o site da empresa, tá? Não faça pergunta somente pelo fato de que você tem que fazer perguntas. Se você não se preparou para fazer, que esse vídeo todo aqui é falando que você tem que se preparar, mas por qualquer motivo você não se preparou, não faça perguntas bobas, as quais você vai encontrar lá lendo o blog da empresa, vendo os artigos no LinkedIn, enfim, nas mídias sociais. Então, assim, por isso que eu reforço bastante, pesquise bem o site da empresa, para você não fazer nenhuma pergunta, as quais já estão lá.
Porque às vezes você faz uma pergunta boba que está ali de cara no About section do site ou que está em algum campo do website, isso já de cara já demonstra que você nem pesquisou sobre a empresa. Então evite perguntas simples as quais você sabe e que estão disponíveis online publicamente para que você possa já saber. Então, evite essas perguntas. Outro erro clássico de uma pergunta que você deve evitar no dia da entrevista são perguntas sobre salário, sobre bônus e remuneração. Essas perguntas, geralmente, você pode fazer antes mesmo de ir para a entrevista. Na hora que você estiver trocando e-mail ali com o recrutador, com o RH, você já pode perguntar para a pessoa qual que é a média de salário, se tem bônus e benefícios. O momento da entrevista é o momento que você tem para impressionar. Porque uma vez que você conseguiu impressionar, conseguiu se vender, conseguiu deixar claro que você é a pessoa certa para aquela vaga, posteriormente você pode negociar valores. Mas evite fazer essas perguntas no dia da entrevista, porque isso passa uma impressão um pouco negativa. Eu sei que muitos de vocês talvez possam dizer assim, mas é a maneira é o momento que eu tenho, mas assim como eu te falei, foca em impressionar e depois você entra nesse aspecto mais de remuneração. E se isso é muito relevante para você, antes de você aceitar a entrevista, já comece a perguntar ali no momento da troca de e-mails. Porque daí, quando chegar na entrevista, você não precisa entrar nesses detalhes e utilize o momento das perguntas para algo mais valoroso, para algo mais genuíno sobre a vaga, sobre a empresa. Então, deixe de lado essas perguntas sobre salário para depois ou antes, ok? Agora eu vou compartilhar com vocês algumas perguntas chaves, que são coringas, que você pode utilizar, direcioná-las para o entrevistador, as quais são aplicáveis para qualquer tipo de emprego, qualquer tipo de entrevista que você esteja aplicando, para qualquer segmento. Elas são perguntas bem básicas, as quais eu tenho certeza vão causar um bom impacto. Vamos para as perguntas. What are my coworkers like? Essa pergunta ela é ótima, porque ela já demonstra de cara que você tem interesse em saber como que é o time, que para você é importante saber como que é o ambiente, como que são os colegas de trabalho. É ótimo. How will this job change in the course of the next year? Essa pergunta vai demonstrar que você tem interesse em saber o futuro da empresa, o futuro daquele cargo que você está aplicando, e é uma chance muito interessante de surgir um bom diálogo a partir dessa pergunta. How technology is changing in the business or in this department, and what changes we will see in the next couple of years. Essa é uma pergunta muito interessante também, porque você está interessado em saber nos aspectos de tecnologia da empresa, quais são as inovações e quais são os planos para o futuro com relação às inovações tecnológicas dentro da empresa. Uma ótima pergunta também para você e com certeza vai ter aí espaço para gerar uma boa discussão ao redor. What type of person succeed in this company? How does a typical day look like? What is the best thing about working here? What is the competition in this sector? And what are you doing to stay ahead? What is the next step in the interview process? Essa pergunta ela é muito boa para você deixar ela para o final, para você conseguir já ter uma informação de quais são os próximos passos. Geralmente, os empregadores, os entrevistadores já vão te passar, mas é bom você já reforçar com essa pergunta, talvez uma pergunta de fechamento. When can I start? Essa é uma ótima pergunta, é uma pergunta de fechamento também, que você pode utilizar dependendo do feeling que você tiver ali da entrevista. Se você vê que cabe fazer essa pergunta que demonstra que você está confiante, por que não, né? Sempre você demonstrar confiança é uma coisa muito positiva ao seu favor. Bom, então é isso, pessoal. Essas são as perguntas que eu queria compartilhar com vocês aí para vocês utilizarem como referência quando você for montar suas próprias perguntas para sua entrevista de emprego. É claro que você não precisa fazer todas numa vez só, todas numa entrevista. Use o melhor julgamento que você puder para verificar, avaliar o tempo que você tem disponível para fazer. Ver o que cabe melhor
dentro da empresa, dentro da vaga que você está aplicando. É simplesmente algumas referências as quais você pode utilizar. A ideia é que nessa entrevista você consiga transformar uma dinâmica interativa e não ficar aquela coisa de interrogação, sabe? Trate a entrevista como se fosse uma conversa que você está tendo informalmente com um amigo. Obviamente que você vai ter toda aquela cadência de uma entrevista, mas assim, tenta passar uma coisa mais agradável possível, sabe? Porque você vai ficar mais relaxado, você vai estabelecer uma interatividade ali, não vai ser só a pessoa te perguntando, né? Então, assim, você vai trazer um aspecto bem mais atrativo e bem mais agradável para ambos os lados, né? Então, assim, utilize essas dicas, use como referência, faça suas próprias perguntas, pesquise sempre muito bem sobre a empresa. Eu sei que pode ser um processo meio, ainda mais se você estiver aplicando para várias vagas, mas é muito, muito, muito válido você fazer isso. Você pode ter certeza que vai ser bastante ao seu favor. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Compartilhe se você gostou, se inscreva aqui no canal para dar um apoio aqui para mim, para eu continuar fazendo mais esse tipo de material e conteúdo aqui para o YouTube, para vocês, tá bom? E é isso, fique atento aí, até o próximo vídeo e até a próxima. Tchau!